Olá, professores, boa tarde. É um prazer imenso estar com vocês novamente, compartilhando um pouco do que eu aprendi durante a disciplina de História da África. Bom, eu fiquei com um tema, apesar de ser muito longo, vou tentar ser curta, rápida, para explicar tudo direitinho. É o partilhar da África e o novo imperialismo. Bom, partilhar a gente sabe que é retalhar, compartilhar, dividir, partir algo. E este algo aqui, que a gente vai tentar explicar, é justamente o continente africano. O imperialismo era uma forma de governo, uma forma essa que ela tinha esse poder de expandir e de dominar outros territórios. Bom, existem várias formas que buscam explicar o que levou, o que motivou esses territórios europeus a dominar o continente africano. Primeira é a teoria econômica. A teoria econômica afirma que o principal objetivo do expansionismo era a economia, por conta que essas nações industrializadas precisavam de matéria-prima. E a África era uma porta aberta para os europeus buscar essas matérias-primas para os seus consumos em seus países. O outro ponto era justamente as teorias psicológicas, que ela tem três correntes dentro dela. O darwinismo social, certo? Que é onde os seres mais fortes dominam os mais fracos. E era justamente uma forma de tentar responder à superioridade racial. A gente também vai ter o cristianismo evangélico. Quanto ao cristianismo evangélico, eles não eram a favor da ideia do darwinismo social. Bom, eles iam com uma ideia de converter, de regenerar aquele povo a uma fé cristã. Já o atavismo, que é de Joseph Schumpeter, foi uma das explicações das teorias psicológicas que ela deu baseadas em termos sociológicos, que ela dizia que o homem possui um desejo natural de dominar o outro. E é justamente o que essas teorias de embasamentos psicológicos ela traz que a expansão ou partilhar da África não teve nada a ver com a questão econômica, certo? E a gente vai ter outras ideias, que é as teorias diplomáticas. As teorias diplomáticas que são bem mais aceitas pelos historiadores e também quem se especializa nesta área. Bom, dentro dela também existem três correntes. Uma é o prestígio nacional, defendida pelo Carlton Ives, onde ele afirma que as nações europeias queriam ter um prestígio de conquistadora nacional. O outro é o equilíbrio das forças, quer dizer que elas estavam em conflitos por conta dos territórios africanos. Então, devia-se buscar uma forma de amenizar, de ter paz e evitar guerra entre essas potências, que era justamente partilhando os territórios africanos. E por último, a gente teve a estratégia global, onde os pensadores dessa corrente afirmam que não houve interesse econômico, até porque o território africano não tinha aspecto econômico nenhum para dar aos europeus. Então, mas era uma forma de estratégia, porque a África estava ameaçando os europeus. Então, uma forma de estratégia, eles preferiam repartir. Bom, e por último a gente tem a dimensão africana. Essa teoria, ela está mais voltada a uma visão da história da África, de historiadores propriamente africanos. Porque as outras que eu falei antes, a psicológica, a diplomática e a econômica, elas possuem uma visão mais eurocêntrica, mais dos europeus, certo? Nas dimensões africanas, alguns autores trazem que o principal objetivo do partilhar foi ocasionado pela uma relação de longa duração que a África tinha com a Europa. Eles tinham uma relação, não foi que começou no século XIX, mas bem antes do século XIX. Então, por questões econômicas, revoluções econômicas, ocasionou justamente esse partilhar da África.
de uma forma inicial, eu trouxe logo as teorias que motivaram, ou seja, teorias que foram feitas para explicar o que levou a esses europeus a dominarem o continente africano e partilhar ele em mais de 40 estados políticos. Bom, então a gente vai ter aqui, eu coloquei no quadro a questão de conferência. Vou até um acento aqui. A conferência. Então vamos lá. Mas antes de ocorrer a conferência, a gente teve alguns motivos que levaram essa conferência de Berlim a acontecer. Bom, uma região chamada Congo, ela estava sendo muito disputada, principalmente pelo rei Leopoldo da Bélgica, também estava sendo disputada tanto pelo Portugal, como pela França e também pelo Reino Unido. Bom, essas tanto Bélgica como França como Portugal também estavam realizando expedições por outras áreas. Mas a bacia do Congo era muito disputada porque ela fazia ligações com várias outras colônias. E o rei da Bélgica, ele queria privar o Congo somente para ele. Então, Portugal, ela lançou uma ideia de por que a gente não fazer uma conferência para resolver isso. Bom, de começo era para resolver as questões, essa conferência. Essa conferência vai acontecer em 1884 e 1885, entre o mês de novembro e fevereiro desses 2 anos. Novembro de 84 e fevereiro de 85. Então, nessa conferência, teve pontos que foram resolvidos. Os primeiros pontos eram com questão à bacia do Congo e também do rio Níger, que também era muito disputada, e também as questões de conceder a abolição ao tráfico. Bom, de início essa foi a forma de resolver, mas depois as coisas começaram a fluir, foram buscando outras ideias, e aí veio a ideia do partilhar, ou seja, cada potência europeia poderia ter o domínio de um território africano. E daí que vai vir dois artigos importantíssimos. O artigo 34, que diz que todo o território africano que for dominado por um europeu deve ser informado. E o 35, esse sim vai dar o direito a constar no papel a dominação da nação europeia sobre um território. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse artigo 35, onde ele vai ter a ocupação efetiva. Essa é a ideia. A ocupação efetiva é o artigo 35. Onde agora a nação que dominar aquele território, ela vai ter que mostrar a sua autoridade e também respeitar os direitos e obedecer o que foi imposto, principalmente no trânsito e na circulação pelas bacias do Congo, do rio Níger, que é justamente a questão da comercialização. Bom, a partir da conferência, agora vai ter uma forma formalizada de dominar um território. Mas quem foi que participou dessas conferências? Apenas as potências europeias e alguns países independentes, como os Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos também estavam na lista lá disputando por terra. E por território, na verdade. Mesma coisa, território. E então, agora a gente vai ter... Só que antes dessas conferências, algumas potências europeias já agiam no continente africano. Como elas já tinham instalado colônias, elas também já tinham feito o processo de exploração, a comercialização, a gente vai ter lá o tráfico de escravos, a gente vai ter lá o marfim, o ouro, o diamante, os tecidos, a gente vai ter lá também a presença de missionários. Percebe que eu falei logo no início que os missionários estavam presentes lá para converter e regenerar a fé daquele povo. A gente também vai ter tratados políticos com os chefes africanos, que é muito importante. Esses tratados acabavam dando aos europeus autonomia e dominação sobre um território africano. Só para vocês terem noção, tudo que foi debatido na conferência,
os chefes e os povos dos territórios africanos, eles não tinham noção daquilo. Então, quando os europeus chegaram para impor a sua dominação em terra dos continentes africanos, nas terras do continente africano, os africanos começaram a resistir, mesmo que eles não tinham tanto armamentos como os europeus, mas eles resistiam com o que eles tinham, eles não aceitavam. Foi fácil os europeus chegarem na África, mas dominar as terras, dominar o poder foi difícil. Então, foi preciso ter a questão da conquista militar. Então, muitas dessas potências europeias, por conta das resistências dos povos africanos, usaram a força, começaram a lutar e milhões morreram. Eles não tinham como se defender. Então eles se doavam, davam o seu território para o domínio europeu. Então a gente vai ter também, a gente fica se perguntando, mas foi tão fácil assim? Não foi fácil, eles resistiram, mas haviam fatores que acabavam dando a superioridade aos europeus. Ou seja, quando se coloca na balança o continente africano e os europeus, os africanos desciam e os europeus subiam, porque havia uma questão de desigualdade. Primeira desigualdade que a gente vai ter lá é a desigualdade econômica. Eles não tinham as mesmas, o pessoal do continente africano não tinha as mesmas condições que os pessoais da Europa. A questão de armamento era superior, a questão comercial também era superior. E até as questões de tecnologias medicamentosas, os europeus tinham de forma superior. Para vocês terem ideia, os europeus eles conheciam mais o continente africano, ou o interior de toda a África, do que os próprios africanos. Perceba a desigualdade entre eles. Então, por isso que a gente vai ter essa dominação europeia. A gente tem logo no início a questão da superioridade de raça. Os europeus vão impor aquela ideia de que eles que são o dominador. Então, pessoal, é isso aí. Eu trouxe de uma forma sucinta, porque além de ser extenso, mas eu espero que os professores tenham compreendido. E eu agradeço a vocês e a gente se vê em breve.